vá compartilhando aí com seus amigos, vá chamando eles aqui para nossa live, tá bom? Vou estar falando desse assunto aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vou estar falando desse assunto aí que eu coloquei como título, né? Como se converter, e o caminho é Jesus, só existe Ele, não existe outro, tá bom? Me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Gente, é o seguinte, olha, sempre que a gente vai começar um culto, a gente tem que ter o costume, tá bom? De ter uma leitura bíblica, de ler a Bíblia antes e de pegar um texto em que você possa estar se aproximando de Deus e estar tentando levar essa sua oração até o céu, tá bom? Então tem um livro na Bíblia que é muito bom para você ler, para você começar a sua oração, seja ela pela manhã, meio-dia, ou à noite, antes de dormir, tá bom? Quando você quiser também fazer um culto na sua casa, comece com a oração, orando com a sua família, peça a Deus proteção, peça a Deus paz, peça a Deus alegria, peça a Deus para Ele perdoar os seus pecados, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus parentes, para cuidar das pessoas que você conhece, dos seus amigos, não é? E esse livro que eu trago aqui hoje, que em todo culto, em toda oração que você fizer, procure dar uma lida, procure encontrar um texto nele bom, um capítulo dele que seja bom, para aquele momento em que você está vivendo e que vai se adequar à mensagem que você quer colocar para o Altíssimo, aquilo que você quer pedir ao Altíssimo, tá bom? Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, o Salmo 51 na Bíblia. Vamos lá, vamos pedir perdão. Vamos começar pedindo perdão a Deus. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Só tem um, hein? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Vamos lá então para o que eu falei para você. Salmo 51, perdão, né? Às vezes eu me empolgo. Mas vamos lá então. Eu disse que a gente ia começar esse culto, ia começar essa oração dessa noite com o Salmo 51, para a gente se aproximar de Deus e pedir a Deus perdão por todos os erros que a gente cometeu, por todas as falhas, por todas as coisas que a gente disse de errado, por todas as mágoas que nós magoamos, sei lá, alguém, nosso próximo familiar, um parente. Vamos lá então, Salmo 51. Versículo 1 diz assim, esse salmo é onde Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É isso mesmo, né? Diz assim o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz ao que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade foi formada e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão, Senhor Jesus. Olha lá o título que eu coloquei no início desse vídeo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É quando o homem reconhece o que ele é e reconhece os seus pecados e pede perdão verdadeiramente a Deus. Esse é o espírito quebrantado, não é? Esse aí, o espírito quebrantado e contrito, esse aí Deus não despreza jamais. Amém, profeta Otacília em Buriti? Abençoa todos segundo a tua boa vontade, edifica os muros de nossas casas, de nossos lares, de nossas vidas. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, ser justo e bom e maravilhoso. Para Deus é quando o homem é assim, não é? Os holocaustos e ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. E não há novilho maior, e não há oferta maior e sacrifício maior do que aqui Jesus já fez por nós. Tá bom? Então a gente começa hoje o nosso culto, a gente começa hoje esse nosso momento de oração aqui no Facebook, trazendo o Salmo 51. É o salmo em que Davi pede perdão a Deus e é o salmo onde ele te ensina a você a orar, a pedir perdão, a contar os seus pecados, a conversar com Deus, a fazer o que Jesus pede, né? Que não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, que nos momentos em que você estiver também alegre por ter recebido uma grande bênção, por ter conseguido vencer na vida, por ter conseguido uma grande vitória, há sempre um momento oportuno para você também estar com Deus, conversar com Ele, pedir perdão, né? E se alegrar na presença dEle. Faça isso sempre, não só hoje, mas todos os dias. Pastor Otacílio Júnior, você está em Brasília? Um dia eu vou lá conhecer essa Brasília, né? O nosso título do nosso vídeo de hoje aí é justamente como se converter a Deus. E esse Salmo aqui, 51, ele veio bem a caráter, ele explica justamente o que você deve fazer. Se você prestou atenção na leitura, não deu para pegar, já chegou agora, então você vai lá, pega o Salmo 51, tá bom? Comece sempre com ele, até você começar a ter mais intimidade com Deus, né? Eu sei que tem muitas casas que tem aquelas bíblias bonitas que colocam ali em cima da mesa, na estante, próximo à televisão, e colocam naquela página do Salmo 91. Mas, meu amigo, minha amiga, faça o seguinte, ó, comece a fazer aquilo que eu estou ensinando aqui para você, tá bom? Até você chegar ao Salmo 91, você vai entender de quem aquele Salmo está falando, para quem ele está falando, e se ele vai poder se adequar a você. Só depois que você já tiver feito um bocado de sacrifício, tiver deixado de lado um bocado de coisa errada que você faz em sua vida e realmente estiver próximo a Deus, aí sim você vai poder gozar de todas aquelas promessas que tem lá no Salmo 91. Mas dê glória e aleluia ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Ele toda honra e toda glória, agora e para todos sempre, né? Eu escolhi aqui o livro de Tiago. Tiago, uns dizem que era primo, outros dizem que é irmão de Jesus, né? A Epístola Universal do Apóstolo Tiago. E aí lá em seu último capítulo, no penúltimo, né? No capítulo 4, o título dele fala como resistir às paixões. E não são fáceis, né, gente? Não são fáceis, né? Mas ele também ensina como se converter, né? Veja bem aqui, ó. No versículo 6 do capítulo 4, ele diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Aos homens muito altivos, muito cheios de si, que só confiam em si, no seu poder e no seu dinheiro.
no seu cargo, na sua posição social, esse aí Deus rejeita. É o que está dizendo aqui, quando é muito soberbo, hein? Os soberbos. Dá, porém, graças aos humildes. Deus dá graças aos humildes. Dá graça a você que é humilde. Não é que isso quer dizer que você deva sempre estar deixando ser humilhado pelos outros, não. Humildade é quando você está passando na rua, está chegando em algum lugar, você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você estende a sua mão para o seu irmão. É quando você tira da sua boca para dar para o seu filho. É quando você escuta coisas que você não gostaria de ouvir, mas você se cala. E você não dá aquela resposta que você acha que seria merecida à altura da pessoa que está dizendo coisas que você não gostaria de estar ouvindo. Né? Tem um pouco de humildade. Certa vez os discípulos perguntavam: Senhor, 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 quem será o primeiro a entrar no reino dos céus? Senhor, quem será o maior no reino dos céus entre nós aqui, os apóstolos, os teus seguidores, que estamos todo dia aqui contigo? E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: verdadeiramente, se vocês forem como essas criancinhas bem aqui, vocês serão dignos de entrar no reino dos céus. Não é? Então tudo isso explica essa questão da humildade. Você vê que uma criança, ela chega em qualquer lugar, numa praça, no parquinho, ela nem conhece a outra. Mas já vai lá, já se enturma, já começa a brincar, já está junto. Daqui a pouco elas até brigam, mas aí depois elas vão lá e fazem as pazes. Às vezes não pedem nem desculpa e já estão brincando juntas de novo e sorrindo ou chorando. Não é? Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de espírito, esse tipo de humildade que Deus quer que você tenha com o seu irmão, com o seu próximo. Tá bom? É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Olha, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é bem mais simples do que andam pregando por aí, que pregam cada coisa louca por aí dentro de determinadas igrejas, e quando o Evangelho é tão simples e ele é negado às pessoas humildes, às pessoas pobres, às pessoas carentes, às pessoas que estão fora, que não frequentam igrejas. E é esse o meu papel hoje aqui, é trazer essa boa nova para você e dizer que o reino de Deus chegou também na sua vida. E ele também pode ser seu a partir de hoje. Basta você crer no nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Deixa eu seguir aqui então. O versículo 7, eu li o versículo 6. O versículo 7 diz assim. Estou lendo a carta de Tiago, a epístola de Tiago só é uma. A epístola de Tiago só é uma, não é? Eu estou no capítulo 4. É o capítulo 4. Eu escolhi aqui, ó, o versículo 6, 7, 8 e o 9 e o 10 para ler. E ele diz assim, para você se converter, ser um cristão de verdade, ser um seguidor de Jesus, né? Seguidor de Jesus é melhor do que crente, viu, gente? Ele diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao dia, e ele fugirá de vós. Né? Perdão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É porque está dividida a palavra diabo. Então eu li dia. Mas sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vai lá. Pois bem, pois essa é a mensagem do Senhor, não é? Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, passamos a orar. Você pode começar pela oração que você sabe aí, que Deus ensinou, que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Você pode começar pelo aquilo que eu já comecei falando no início do vídeo, não é? Lendo a Bíblia todos os dias, orando, dobrando seu joelho, pedindo perdão a Deus e pedindo a Deus proteção para lhe livrar do mal, para lhe levar das coisas ruins, de alguns espíritos atormentadores que atormentam a sua casa, que estão atormentando a sua vida. Quando você começa a mais se chegar a Deus, se sujeitar a Deus e procura já abrir mão de diversas coisas erradas que você fazia antes e que agora já não faz mais, o próprio diabo ele vai fugir de você. Porque você vai começar a ter a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus vai começar a se chegar mais a você. Portanto, toda a maldade, tudo que é ruim vai embora, tá bom?
é o que diz aqui o versículo 7 do capítulo 4 da epístola de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só tem um jeito, meu irmão. É você abrir mão do erro, é você abrir mão do pecado. Você pode até às vezes dizer, mas não é fácil, né? Não é fácil. Realmente, né? Eu entendo muito bem o seu posicionamento, a sua situação, né? Eu entendo muito bem. Porque como é que o cara vai de repente ir pela conversa desse doido aqui que tá falando? Tem que ser doido mesmo para poder pregar o evangelho de Jesus, não é normal não. Não é para você poder seguir ele, abrir mão de tudo. Você abrir mão de uma vida aí de estar curtindo, de estar bebendo, de estar namorando, de estar farreando, de estar praticando sexo com um e com o outro, não é? Com um e com o outro, sem nenhuma responsabilidade, sem querer nada de concreto. Os jovens estão aí fazendo tantas essas coisas. Quando você abre as redes sociais, você vê tanta coisa medíocre, né? Você vê as redes sociais, você abre Facebook, você abre Instagram, você abre esse tal de Kawaii, você abre TikTok outros de vídeos rápidos aí, você abre esse short, né, do YouTube, né? Short do YouTube, você abre não sei o que lá. O que você vê? A mediocridade das mulheres peladas. A maioria delas fazendo essa dancinha ordinária do dia de hoje. Então, para o macho alfa, já fica muito fácil dar em cima e pegar uma mulher dela. Da mesma forma, o homem, né, cair também nas redes de uma mulher dessa. Né? Então, realmente, para esses dias que nós estamos vivendo, o peso do pecado em cima das pessoas está muito grande. Muito grande. Preste bem atenção, que o homem peca pelo ver. Aquilo que ele vê, muitas das vezes ele deseja. Tá? Mas vem para cá, vamos voltar aqui. Creia nisso aqui que eu estou falando, que o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, escreveu, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Abra mão disso, esses pecados aí que você está cometendo, tá bom? Abra mão disso, tá? Abra mão disso. Deus é tão bom e maravilhoso, né? E o diabo, ele fugirá de vós. Vamos agora ao versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Purificai o coração. As pessoas de duplo ânimo, que têm que se purificar e purificar o coração, são aquelas que têm um pé na igreja, um pé fora da igreja, e o outro pé fora da igreja, né? São aquelas pessoas que vão na missa e quando saem da missa vão lá para fora beber, fumar, namorar, chifrar, cometer adultério, fornicação, roubar, matar, enganar. Aí outro dia estão lá na missa, Agora esse período agora é uma história aí de não come carne na sexta-feira, só come peixe. Porque é pecado, eles dizem que é pecado comer carne na sexta-feira, né? Até passar a Semana Santa. Né? Tá onde na Bíblia isso? Mas não se purificam e não purificam o seu próprio coração. Oh, meu Deus Todo-Poderoso. Vamos purificar o coração, gente. O coração é mais importante, né? Lembra que Jesus disse, aquilo que entra pela boca do homem não é o que contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. Isso é o que o contamina. São os desejos, as vontades que tem no coração. Quando elas são expostas, muitas vezes elas não são boas nem verdadeiras. E na maioria delas são obras ruins, obras más. Né? Procure mudar. Procure fazer como diz aqui o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Deus vai se chegar a você e vai te proteger naquele momento de dificuldade, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza. Ele vai estar contigo. Naquele momento que você estiver passando por um perigo, Deus vai estar contigo, meu irmão, para te proteger. Vai ter sempre o anjo do Senhor do teu lado para te proteger, para te livrar do mal, para te livrar das coisas ruins, para te livrar de uma catástrofe, para te livrar de um problema. Talvez você esteja passando aí e pode ser que estejam preparando uma cilada para você num acidente de trânsito.
Olha, Deus vai estar com você. Isso já aconteceu comigo. Vera Nascimento, um abraço, minha irmã. Tá entrando também aqui. Isso também já aconteceu comigo. Uma vez eu trabalhava na Parnalto, eu fui numa igreja em Joaquim Pires. Oh, meu amigo pastor Luiz, lá de Joaquim Pires, da Assembleia Madureira. E aí lá ele estava numa campanha, e eu fui justamente, ele me levou lá na igreja à noite, justamente numa quinta-feira, encerramento de uma campanha de oração, em que ele é muito usado. Ele é muito usado, pastor Luiz. Né? A gente está devendo uma visita para ele lá em Joaquim Pires. E aí, Luiz Gomes, viu, Otacílio? Aí ele pegou e me revelou, ele disse, olha, você dirige esse carro aí e tal, tudo, ó, você vai passar. Deus está me revelando aqui. Ele não tinha nem me visto, nem ele. Foi uma outra pessoa que é lá da igreja que me levou. Ele nunca tinha me visto. Ele chegou para mim, pegou nas minhas mãos aqui e deu a revelação. Ele disse, olha, Deus está mandando te dizer que você vai sofrer um acidente, mas Ele vai estar contigo. Aí eu fiquei assim, fiquei na minha calada. Aí ele virou de novo para mim e disse assim, não, Deus está mandando te dizer que você vai ver um possível acidente que ia acontecer com você, mas nesse momento Ele já está te dando o livramento deste acidente. Eu não sei se é essa semana, na próxima semana, mas quando acontecer, você vai se lembrar do livramento que Deus te deu na noite de hoje. 2 semanas depois, eu fui viajar para a cidade de Chapadinha para trabalhar na Parnalto, lá de Chapadinha, com os vendedores de Chapadinha. Toda semana eu trabalhava na cidade, com os vendedores da Parnalto, em cada cidade. Eu era promotor de vendas. Né? Então, o que aconteceu? Na saída de Buriti para chegar lá na ponte do Jandira, naquelas curvas ali do K2, depois daquela britadeira, tem umas curvas ali muito fechadas. E eu estava indo de manhã cedo e vinha o ônibus da empresa Remédios. E de trás do ônibus saiu uma Ford, aquela bonitona, que eu disse que ainda vou ter uma dela, a Maroc, numa velocidade tremenda. Olha, esse carro saiu de trás do ônibus. Quando ele saiu de trás do ônibus, ele ficou de frente comigo. Na mesma hora que ele ficou de frente comigo, ele puxou de novo de volta, o motorista da Maroc puxou de novo de volta para trás do ônibus. E eu puxei o meu carro um pouco, saindo um pouco da pista para o acostamento. Foi em fração de segundos. E aí eu parei o carro na frente. Eu comecei a dar glória a Deus e agradecer pelo livramento que Ele já tinha me dado. Né? E eu estou te contando isso, meu irmão, para te dizer que esse versículo bem aqui que eu estou lendo, em Tiago 4:8, ele é real, ele acontece. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E Ele se chegará a vós. E olha aqui o que diz mais. Não é? Olha só aqui, né? Chegai-vos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá tocando um hino lindo aqui, eu quero cantar ele com vocês aqui, só um pouquinho, né? Esse aqui é maravilhoso. Convertei-vos. Será que você já parou para imaginar como vai ser naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus. Oh, maravilha. Pastor José Carlos. Ai, como será? Meu amigo Silva Santos. Será que você está preparado? Tá cantando aqui. Para o que ele vai falar. Quando olhar bem dentro dos Olhar seus bem dentro dos olhos. teus olhos. Já pensou Jesus fazendo isso com você? E ele disser o teu nome? Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Isso é vida. Consagrar. Levante o dedo assim, ó. A Deus. Valeu a pena. Olha aí, ó. Viu? Largue o mundo, meu irmão. Venha pra Deus, venha pra Jesus. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Que maravilha, né?
Silvan Santos, ele é de Imperatriz, está morando em Anápolis, viu, gente? Quem quiser o contato dele para shows, eu posso estar dando para você, tá? Para ele visitar a sua igreja. Eu tenho o contato dele. É bom. Será que você tem noção do que para você está preparado? Para aqueles que resistirem à obra do diabo e se entregarem a Deus. O que o olho Escuta não aí. viu e ninguém jamais contou. Jamais. E a mente humana jamais imaginou. Oh, glória. E numa felicidade maior, Não há felicidade nem maior. prazer que possa aqui se comparar. Glória a Deus, aleluia. Vamos tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Ah, que vai! Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteira. Consagrar. Levante o dedo assim, ó. Valeu. Valeu a pena obedecer. E com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Vamos voltar aqui pro texto aqui da Bíblia, né? Muito bom aí o Silvan Santos. Deixa eu ver aqui. Está tão perto aquele dia, gente. Está tão perto aquele dia. O cavalo branco já está aí, né? É o Trump anunciando aí, forçando a paz mundial. Mandou parar tanto de guerra aí. Para, se aquieta, se acalma. Mas vem aí o cavalo vermelho, que deve ser o Putin junto com a China. Que vai ter uma guerra tão louca aí com essas bombas nucleares aí, com esse projeto Gemini. Vocês viram que o Gemini, esse projeto Gemini, vocês já viram esses raios aí já. Você assistiu o filme 2017? Assistam, assistiu hoje à tarde. Tá lá. É tanta coisa para acontecer, né? Jesus está às portas mesmo. Jesus está às portas. Não há mais tempo para você ficar dizendo: amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou me chegar a Deus. O dia é hoje e agora. Sabe lá se você vai estar vivo ainda amanhã? Oh, meu Deus. Vamos lá, estou chegando no versículo 9 agora, olha. A carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 4. Eu estou do versículo 6 ao versículo 10, agora eu vou para o versículo 9. E diz assim, ó: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Tá? Isso aqui é muito importante. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tem gente que prega o contrário. Tem gente que prega o contrário do que o Tiago acabou de escrever e eu acabei de ler aqui para vocês. Eu vou repetir, tem gente que prega o contrário. Né? Irmãos, nós não estamos no circo, a situação é séria, a coisa é séria. Nós temos que levar a sério a pregação do Evangelho. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vejam só o que Deus está dizendo. Que se você sentir as vossas misérias, não é? Os vossos problemas, o vosso sofrimento, o engano, não é? As coisas ruins, as percas, se você realmente sentir isso e lamentar para quem? Para Deus, é claro, não é? E se você chorar, mas se você converter o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Olha só. É muito melhor você ser consolado por Deus, né? É muito melhor você ser consolado por Deus.
porque o Senhor se compadece dos humildes. Veja lá o que eu comecei a falar no começo. Deus se compadece da oração do humilde. Né? Deus se compadece. Deus é maravilhoso, não é? Olha aqui o que o cantor está falando aqui, ó, atrás. Né? Que ele está falando aqui que Jesus ia chegando a uma determinada cidade. E ao chegar em uma determinada cidade de Israel, 10 leprosos foram de encontro a Jesus. 10 leprosos foram de encontro a Jesus. E os 10 leprosos rogaram a Jesus que os curasse. E Jesus não perguntou a eles de onde eles vinham, nem quem eles eram, nem o que eles tinham pecado, se eles estavam em pecado ou não. Jesus simplesmente, quando viu aquelas pessoas miseráveis e leprosas, cheios de doença, cheios de lepra, Jesus orou e concedeu a eles a cura. Jesus orou e concedeu a eles a cura. E desses 10 leprosos, Jesus os despediu, apenas um voltou para reconhecer o poder de Deus através do Filho, através de Jesus. Somente um reconheceu, somente um deu glória, somente um deu graças. Os outros, quando ficaram curados, eles deviam ter muitos pensamentos e ficar pensando: se eu ficar curado, nossa, eu vou poder correr, eu vou poder ir banhar no mar, eu vou poder viajar, eu vou poder reencontrar a minha família, eu vou poder reencontrar os meus amigos, eu vou poder realizar todos os meus sonhos, os meus desejos, eu vou ficar curado. E os 9 foram embora depois de curados. Somente um voltou para reconhecer que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e que o poder de Deus Todo-Poderoso se manifesta através dele. E foi lá, se ajoelhou, glorificou a Deus no Filho, em Jesus. Somente um. Somente um. Então isso acontece com muitas pessoas que procuram a Jesus no momento de dificuldade e que depois de receberem um livramento, receberem a cura, no primeiro show que tem na São Sebastião, do Carnaval, na praia, abandonam Jesus. As pessoas são assim. Você vê o exemplo dos seguidores de Jesus quando eles estavam no barco em alto mar e começou a tempestade, e a tempestade começou a jogar água dentro do barco, e aí Jesus, que tinha ficado à margem, Jesus tinha ficado em Cafarnaum, Jesus tinha ficado lá, e aí Jesus vem caminhando por sobre as águas. Aí os discípulos de Jesus dizerem: é um fantasma. Discípulo de Jesus, que ele tinha dado poder para curar as pessoas, para ressuscitar mortos, para libertar pessoas da ação de Satanás, para expulsar demônios. Discípulos de Jesus, a quem receberam o poder de Jesus, tem medo de fantasma. E aí Pedro disse: mestre, se és tu, permita que eu vá até onde tu está, eu quero ir também caminhando em cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem cá. E aí os outros agarraram Pedro, não queria deixar Pedro ir, porque estava com medo, porque estava achando que era um fantasma. Se esses discípulos passaram por isso, imagine quem não tem, as pessoas que não têm intimidade com Deus, que não conhecem verdadeiramente Jesus e não procuram conhecer Jesus. São como as sementes que Jesus fala na parábola, das sementes que são jogadas à beira da estrada. Aquelas que caem em terreno pedregoso até crescem, mas o calor, as pedras, elas acabam, e outras ervas daninhas, elas acabam sendo sufocadas, e o calor do sol nas pedras acaba matando aquelas sementes. Elas não florescem. E existem outros que até caem numa terra, né, num cascalho, e ainda não conseguem também. Então o Evangelho, o Reino de Deus, ele é para todos, mas nem todos se fazem merecedores dele. Carta do apóstolo Tiago.
ele ensina você, eu acabei de ensinar você como se converter a Deus, como se converter ao Evangelho, como se converter a Jesus, tá? Meu amigo. Tem mais uns conselhos aqui de Tiago para você, ó. Presta atenção para esses conselhos aqui, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destituir. Tu, porém, quem és que julgue outrem? É a questão daquelas pessoas que gostam muito de estar dando em cima da vida dos outros. É um texto assim meio vago, mas quão bom essa carta de Tiago, não é? Quão bom essa carta de Tiago. Agora vamos fazer o seguinte comigo, para você que está me assistindo, vamos confessar os pecados, vamos nos render ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso único e suficiente Salvador, tá? Tiago ensina também no capítulo 5, no versículo 15, ele diz assim, olha, vamos fazer essa oração aqui. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá-se uma multidão de pecados. Amém? Entendeu? Entendeu aqui? Os últimos versículos do capítulo 5 de Tiago. Então, meus irmãos, minhas irmãs, orai, dobrai os joelhos, jejuai uma vez na semana. E é aquele jejum mesmo que se você nem água você não beber, melhor ainda. Durante o dia todo, das 6 da manhã às 6 da tarde. Ore, jejue. Se você puder fazer o jejum maior, não só de um dia, mas de 2, 3 dias, melhor ainda. E se você quiser um propósito com Deus, quiser conhecer Deus profundamente e ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, se você puder jejuar 3, 7 dias ou mais, é muito bom também para o seu espírito, edifica o seu espírito. A oração e o jejum edifica o seu espírito. E quanto mais, como diz aqui, nos versículos, aqui no versículo 6, 7, 8 na epístola de Tiago, no capítulo 4, diz que se você se chegar a Deus com oração, com jejum, com verdade do seu coração, Deus se chegará a você e o diabo fugirá de você. Tá bom? Porque esse Jesus que eu estou falando aqui para ti, ele faz... Não existe impossível para ele, ó. Olha só. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu bracinho, no meu barquinho está. Se o medo me cercar, ou se o vento soltar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais, aleluia. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás
depois que você entregar sua vida a Jesus e que você confiar nele verdadeiramente, você não vai temer a mar, você não vai temer a ventania, você não vai temer as ondas que vão se levantar contra você, porque você está confiando nele. Eu me lembro que em 2010, quando eu fui no Mato Grosso, buscar os meus filhos que estavam lá, vou contar essa história aqui para você, rapaz, tanto que Deus já agia na minha vida antes de eu me converter. Tá? Antes de eu me converter, mas eu já orava, eu já confiava no poder de Deus. Né? Foi justamente em 2010, depois disso, que eu entrei na faculdade fazer o curso de teologia, para conhecer Deus mais profundamente, né? E aí depois disso não teve mais jeito. Aí a sequência, Deus me colocou numa turma na faculdade de teologia que só eram pastores. E aí depois disso foi estudo por cima de estudo e comecei a visitar as igrejas, visitar a igreja de um pastor, uma igreja de outro pastor, um me chama para cá, outro me chamava para lá. Não teve jeito não, irmão. Ele chamou mesmo para a obra, foi com vontade. Chamou para seguir ele mesmo, foi com vontade, né? E deixa eu falar para você, eu saí daqui, o local onde os meus meninos estavam, onde eu tinha que ir buscar eles, era numa fazenda de um ex-cunhado meu, muito distante da cidade, e que o ônibus passava, por exemplo, a cerca de 2, 3 quilômetros. Você parava na estrada e, infelizmente, quando o ônibus que vinha de uma cidade para passar por essas fazendas chegou na fazenda que eu tinha que descer, já era noite, era por volta de 7 horas da noite. Escuro, noite escura, mas um céu estrelado lindo. Mês de fevereiro. Tá? E aí, meus irmãos, eu desci à noite lá. É muito comum esse negócio de onça da carreira, onça pegar alguém e matar. É muito comum. Mato Grosso é muito comum. E aí, à noite, aquela noite escura, aí eu perguntei ao motorista, mas aqui é a Lagoa de Arroz? Ele disse, mas... E a fazenda do Batista? Ele disse, olha, aqui está na entrada. Você desce aqui, pega essa estrada, lá na frente, você vai encontrar. Pode ir reto. Aí eu fiquei assim, nossa, mas uma escuridão mais tremenda do mundo, né? Já tinha chegado energia para lá, mas não tinha postes com iluminação, não tinha as fazendas. Aí de frente tinha uma casa, e aí eu bati numa casa de frente, uma fazenda próxima, eu fui até lá, bati, aí uma mulher saiu e disse, olha, o marido dela, não sei o quê, não sei quem saíram e tal, ela tá só e tudo e tal, mas fica aqui. Eu digo, fico não, eu já morei lá, eu conheço. Fico não. Ela disse, mas você vai para onde? Eu disse, não, eu sou cunhado aqui do rapaz aqui, do Batista, ali na frente, ali que tem a fazenda ali, tudo. Disse lá que ele era esposo, os filhos e tudo. Ela disse, ah, sim, certo. A gente foi até lá hoje na fazenda dele, lá buscar uns abacates. Eu digo, tá bom, mas eu tenho que ir para lá. Ela disse, vá só amanhã, não vá hoje não, é perigoso essa estrada. Eu disse, mas eu tenho que ir hoje. Eu falei para Deus que eu ia chegar aqui hoje eu iria dormir com os meus filhos. Ela disse assim, moço, mas eu não tenho nem uma lanterna aqui para lhe dar. Aliás, ela disse assim, eu vou ver se eu consigo uma lanterna. Aí ela me conseguiu uma lanterna. A lanterna com as lâmpadas, com as pilhas fraquinha, fraca mesmo, que na hora que você ligava aqui, que sacolejava ela, que ligava, ela iluminava um pouquinho e a luz apagava. Eu disse, mas eu vou. Eu lembro que eu tinha um tênis lindo, branco. A estrada lá de chão tinha chovido um dia antes e estava cheio de lama. E aqui eu tinha levado umas malas e umas bolsas para trazer a bagagem deles, né? E aí de volta aqui para o Piauí. E aí, uma hora eu me perdi assim da estrada, muito escuro. E os meus pés, branquinho, tênis branquinho, lindo, novo. Tinha sido caro esse tênis. Os tênis brancos dentro da lama. Mas não teve jeito não. Eu digo, Senhor, eu vou. Aí eu olhava para trás, só o breu. Eu olhava para frente, breu, escuro. Tinha as estrelas, mas não tinha lua nessa noite. E aí eu fui seguindo. E dei graças a Deus quando eu cheguei numa cerca, um portão. E eu vi lá longe, mais ou menos assim, uns mais de 500 metros à frente, uma luzinha numa casa. Eu disse, deve ser aqui. Tem que ser aqui. Passei o portão. Quando eu passei o portão, gente, eu entrei num pasto que estava cheio de gado. E aquele gado Nelore, ele é chato. Porque ele não lhe conhece, você vai caminhando e ele vai caminhando atrás de você. Devagarzinho. Se você correr, ele corre atrás de você.
Nossa, e aí eu com medo, no escuro, lama e tudo, já tinha... E eu caminhando, e olha só, a Bíblia diz que você não deve ter medo. Mas eu tive medo. Porque quanto mais eu caminhava, mais o gado ia chegando para perto. Mais caminhava, mais eu ia chegando para perto. Eu digo, um boi desse aqui me chifrar aqui, já era. Né? E aí vem aquela multidão de gado atrás de mim. Eu inventei de correr. Quando eu inventei de correr, eu só via aquela zoada assim no pasto. Ele correndo atrás. Eles correndo atrás. Quando eles foram chegando perto de mim, eu cheguei perto da cerca. Graças a Deus que era de arame liso. Me joguei por baixo com as bolsas. E aí fui. E aí gritei, e aí depois ele veio e me atendeu. E quando eu cheguei lá, que eu encontrei os meus filhos e tal, conversei com eles, aí a gente foi deitar, aí a gente rezou o Pai Nosso. Naquela época eu rezava o Pai Nosso. Aí eu perguntei para eles mesmo, perguntei para eles dois, antes de dormir vocês rezam, vocês oram? Eu disse, sim, papai. Os dois meninozinhos, pequenininhos, Júnior e Gabriel, estão na foto aqui atrás, umas fotos ali atrás. Aí vocês oram, vocês rezam, vocês pedem o que para Deus? Aí o Júnior mais velho assim, toda noite, papai, a gente pedia a Deus para você vir buscar a gente. A mãe deles tinha deixado eles lá e tinha voltado aqui em Parnaíba para vender o resto das coisas que tinha ficado, a gente estava meio separado, e ela ia para o Goiás e ia deixar eles lá abandonados na fazenda do irmão dela. E eu fui lá buscar eles dois. E o povo aqui, Parnaíba, com medo, disse, não, eu vou, Deus é comigo. Eu fui, deu certo, trouxe eles. Hoje o meu filho Júnior fez 25 anos, é advogado, concursado, ganha muito bem. O outro, Gabriel, está terminando o curso de Economia na Universidade Federal, já tem o próprio trabalho dele, a própria firmazinha dele, na área gráfica, na área de mídia, de internet, não é? Que estão vivendo muito bem aqui. Mas tudo isso por conta da fé. Tudo isso porque Deus tinha um propósito na minha vida e na vida deles. E eles dois vão para a igreja? Vão. Eles gostam de ir na igreja da mãe deles lá, com a mãe deles no final de semana, nos domingos. É. Às vezes você não entende as coisas. E Deus vai agindo, vai movendo, vai trabalhando na sua vida devagarzinho, você não vai entendendo, e mais na frente, depois que as coisas acontecem, que você vai passar a entender, tá bom? O quanto ele é bom, o quanto é maravilhoso. E eu não gosto muito de ser nem calvinista e nem... esqueci o nome do outro lá, é uma luta danada, né? Porque tem uns que dizem que as pessoas já são predestinadas a Deus e outros não. E eu não gosto muito de entrar nessa, né? Mas eu sei que Deus, quando Ele escolhe, assim como diz no Salmo e assim como diz lá em Jeremias, que Deus já lhe escolheu desde o ventre da sua mãe, então não tem jeito. E quanto mais você confiar nele, você pode passar por todos esses problemas que eu passei. Mas Ele vai estar sempre dando um jeito de te trazer para perto dele, né? Não é fácil, não. Mas é melhor você fazer a boa escolha, tá? É Jesus maravilhoso. Noite traiçoeira e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira. Para encerrar então essa nossa live de hoje, né? Começa a pregar, começa a falar, e quando pensa que não, já foi uma hora já de pregação, uma hora de live, uma hora falando aqui contigo, né? O tempo passa rápido, né? Mas vamos lá. Para encerrar, eu vou falar aqui para você do Evangelho de Mateus, capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 13. Jesus chega para os discípulos e diz assim, interroga todos os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu sou quem? As pessoas aí
essas que vêm aqui, que buscam um milagre, que buscam uma cura, que me seguem em todas as cidades, aldeias por onde eu passo aqui em Israel e nas regiões próximas, o que eles dizem que eu sou? Quem eu sou? Quem é o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Né? Porque eles tinham uma crença, porque antes de morrer, de ser decapitado, João Batista disse que viveria de novo. Né? Que viveria de novo. Só que, quando ele disse que viveria de novo, mas viveria no reino dos céus, no reino de Deus. Né? Que viveria de novo, mas no reino de Deus. Mas aí quem ouviu João Batista falar isso, imaginou, ele ainda vai ressuscitar, depois da cabeça cortada, decepada, ainda vai ressuscitar? Então as pessoas daquela época, elas acreditavam em muitas coisas, em muitas histórias mesmo. E aí algumas diziam, é João Batista que ressuscitou, não teve jeito. Herodes cortou a cabeça dele, mas ainda ressuscitou e está aqui fazendo milagre. Fazendo cego enxergar, fazendo paralítico andar, ressuscitando pessoas. Ele é um João Batista. Né? Assim os discípulos disseram. E aí os discípulos disseram também que Jesus era o profeta Elias, porque na Bíblia diz, em um determinado lugar, que Elias voltaria. Ou que o espírito de Elias voltaria em um homem. E aí as pessoas viram Jesus fazendo coisas até maiores do que as que Elias fez. Porque Elias é o único homem da Bíblia que é chamado de... o homem de Deus, né? Homem de Deus. Então muitas pessoas naquela época diziam que Jesus era Elias, que tinha voltado a viver, que tinha voltado como havia sido prometido a volta de Elias. E aí outros também diziam que Jesus era um dos profetas, como Jeremias. Né? E aí Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, aquele que era Simão, mas passou a ser chamado de Pedro, disse assim para Jesus, ó, a resposta dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa confissão que você deve fazer também. Não há maneira mais prática do que você se converter do que você falar essa verdade. Que Jesus é o Cristo, é o Emanuel, que Jesus é o Messias, aquele que é predito em mais de 1.200, 1.500 profecias da Bíblia, e que ele é o Filho do Deus vivo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus único, Deus maravilhoso. Só existe um Deus. Eu sei que ando pregando por aí uma trilogia aí, um Deus trino, mas Deus, ele é um. Jesus é com ele. E Jesus respondendo a Pedro disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Tá bom? Quando você ouvir falar esse negócio de Bar-José, Bar-Jonas, quer dizer que era filho de Jonas. Né? Filho de Jonas. Né? Porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O próprio Deus colocou na boca, na língua de Pedro, para profetizar que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho do Deus vivo, do Deus todo maravilhoso, não é? Poderoso Deus, glória, aleluia. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois também eu te digo que tu és Pedro, não é? Que tu és Pedro. Amém, aleluia. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Esse versículo 18 aqui, ele pode até ser um fermento, porque Jesus ele não criou nenhuma igreja. Muito pelo contrário, Jesus era judeu e Jesus frequentava a sinagoga. Né? E a pedra que eu creio que Jesus realmente plantou e que disse que ia colocar com cabeça de esquina era ele mesmo. E o evangelho dele, quando ele diz que se tu não comer da minha carne e não beber verdadeiramente do meu sangue, tu não terá parte comigo. Nem aqui nesse reino, nem no reino de Deus. Não é? É isso mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Então Jesus ele fala isso. Preste bem atenção. Não é?
Jesus, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é maravilhoso mesmo, né? É, Senhor, Deus de maravilha, Deus de justiça e Deus de bondade. Perdão, irmãos. Olha, convertei-vos ao Evangelho, convertei-vos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Leia sua Bíblia, ore, se ajoelhe no seu quarto, na sua casa, com a sua família, faça uma oração, reze o Pai Nosso, né, como você tem costume de rezar, de orar o Pai Nosso. Leia o Salmo 51 que eu comecei aqui, leia a Epístola de Tiago que eu li aqui também, tá bom? Tem muitas orientações lá em Tiago, como ser um cristão, seguidor de Jesus de verdade, está em Tiago. Vai lá, leia, é muito bom, como eu fiz aqui hoje para você, tá? Siga as orientações que eu coloquei aqui, porque eu estou procurando segui-las, tá certo? Eu sei que vão vir as dificuldades, vão vir as tentações, vão vir vários problemas na sua vida, mas não se abata. Siga firme. Coloque na sua frente ali uma meta de você fazer parte do reino de Deus, ainda aqui nessa terra e no porvir, no que ainda virá e que não está distante. Jesus está às portas. Nós estamos aí nas dores de parto. E triste é aquele que não confia na palavra do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Está aqui, ó. Pois é. Triste o homem que não confia nele. Tá bom? Então vamos só levantar aqui, vocês que estão aqui, vamos levantar e vamos fazer uma oração para a gente encerrar aqui, tá? Vamos lá. Senhor e meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de divina bondade, Criador do universo, livra-nos de todo o mal, de tudo que é ruim, Senhor. Protege-nos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és grande, maravilhoso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Aleluia, Senhor. Meu Deus, dai-nos uma boa noite de sono, em paz e em tranquilidade, Senhor. Criador do universo, manifesta o Teu poder, Senhor, também nas pessoas que nos assistem e nos ouvem agora, ó Pai. E usa esse canal, Senhor, para abençoar e para chegar em mais e mais pessoas, para que elas também se convertam a Ti, a Teu Evangelho. Ó Jesus Nazareno, Filho do Altíssimo. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Tenham uma ótima noite de sábado, um ótimo final de semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.